Olá, olá, bem-vindas, bem-vindos à TV História em Casa. Está no ar o História Provoca de número 28 e eu sou o Thiago Lima. Hoje a gente vai receber aqui Guilherme Praça, que eu já vou convidá-lo aqui. E o tema do nosso diálogo é cinema e eugenia. Eu estou ouvindo aqui eco. E o Guilherme já vai entrar aí. Aguardando ele aí. E aí, galera, salve, salve. Olá, E aí, Thiago, Guilherme. tudo bem, cara? Na paz, meu querido. E você, como que tá? Tô muito bem também, tô ótimo. Ai, que bom. Gratidão por aceitar o convite, escolher um tema maravilhoso e estar conosco nessa noite tão especial aqui. É um prazer imenso te receber. Cara, eu que agradeço, sabe? Eu tava falando até com a minha namorada agora, tem muito tempo que eu tenho feito várias lives, né? Sobre assuntos, às vezes, muito voltados para pré-vestibular, muito voltados para ensino médio, muito voltados até para questões sociais, falando sobre racismo. Mas tinha muito tempo que eu não falava, assim, sobre meus temas de estudo mesmo, sabe? As questões que eu estudei durante o mestrado, questões mais acadêmicas. Então, assim, tá voltando a falar sobre isso para mim é o maior prazer. Para mim é retomar algo que eu sempre gostei de falar, que eu sempre gostei de pesquisar, né? Saiba que é um prazer para a gente também que você partilhe seus estudos conosco. Vamos assim, vou apresentá-lo para aquelas e para aqueles que não lhe conhecem, e aí a gente vai trocando essa ideia aí tranquila. Vamos lá. Pessoal, hoje eu recebo aqui no História Provoca de número 28, Guilherme Ferreira Mariano Praça. Ele é graduado e mestre em História pela UERJ. Ele é historiador, ele é professor de História do ensino fundamental e médio. E ele fala do Rio de Janeiro, capital do estado Rio de Janeiro também. E Gui, para começar, você escolheu o tema, né? Quem acompanha aqui a gente sabe que eu faço o convite e a pessoa escolhe o tema. E depois a gente se vira para conversar a respeito do tema. Para começar, eu lhe faço uma pergunta e já lhe digo que aqui é livre. Você vai seguindo aí do jeito que você tiver condições e o povo vai construindo junto com a gente aqui. Aí eu pergunto para ti, eugenia é um nome novo para uma prática antiga, Guilherme? Com certeza, com certeza. Cara, assim, eu já aviso logo pro pessoal que tá assistindo que não foi nada ensaiado, né? Eu e o Thiago, a gente não combinou as perguntas, mas eu tava dando uma revisão aqui, uma lida em materiais, né? Pensando no que eu ia falar. E a primeira coisa que eu pensei foi justamente sobre isso, né? Eu pensei, cara, eu acho que eu vou começar falando sobre, né, o conceito de eugenia, que ele, na verdade, não é algo que surgiu no século XIX ou que surgiu nos dias atuais, né? É uma prática que, na verdade, sempre existiu, né? Em diversas civilizações isso existe, só que o século XIX, com a sua mania de cientificismo, ele acaba cientificizando essa prática, né? Ele acaba trazendo aí para dentro das ciências essa ideia de eugenia. E como você disse muito bem, né, essa prática ela existe em diversas civilizações, é registrada em diversos momentos da história, em diversos momentos que a gente estuda, né? Então, assim, eu posso já começar a fazer uma conceituação, Thiago, do que é eugenia, para a galera que não sabe poder entender? Guilherme, é todo o espaço seu. Eu posso até sair daqui, ó, e deixar você aí com a rapaziada. Então, vamos Aí lá, galera. eu faço algumas colocações e convido já o povo para construir junto com a gente. Pô, muito bom. Então tá, vamos lá. Então, antes de eu começar a falar sobre, né, o passado e tal, esses processos históricos, o que é eugenia, né? Eugenia é um conceito que ela foi, uma teoria, melhor dizendo, que ela foi criada em 1883 por um cara chamado Francis Galton, né? Que ele era primo também do Charles Darwin. E o Francis Galton, dentro daquelas leituras ali do próprio material das obras dele, do Charles Darwin, lendo sobre evolucionismo, lendo sobre seleção natural das espécies, ele começa a pensar sobre a possibilidade de uma seleção artificial das espécies, né? Não uma seleção natural, algo que a natureza já faz, mas sim uma seleção provocada pela própria sociedade. Por quê?
Porque ele vai pensar que dentro daquela sociedade do século XIX existiriam grupos que seriam intelectualmente superiores, que teriam características melhores, e grupos que teriam características inferiores, né? Que teriam características que, digamos assim, deveriam ser rejeitadas, né? Que elas não deveriam ser passadas adiante. Então, Francis Galton, percebendo isso, e dentro daquele contexto de hierarquias raciais, dentro daquele contexto de ideias de superioridade do homem branco, de todas essas teorias, o Francis Galton ele vai pensar, ora, se nós, europeus, homens brancos, né, temos a nossa superioridade natural, isso significa que os melhores entre nós devem continuar se reproduzindo, os melhores entre nós devem continuar perpetuando as nossas características, que ssão características eugenicamente positivas, enquanto aqueles que são inferiores, aqueles que são considerados, né, abaixo, que não têm um intelecto superior, que não teriam características. Eu não estou usando o termo genética, porque nessa época o termo genética ainda não era utilizado, né? Eles falavam em características do corpo humano dessa época, características das pessoas, né? Então, aqueles que teriam características inferiores não deveriam se reproduzir, né? Não deveriam perpetuar suas características. Então, assim, aí ele vai ser muito, até, digamos, bem humildão, né? Ele vai falar, ó, olha para mim, eu, Francis Galton, tenho na minha família aqui diversas pessoas que são claramente grandes intelectuais, grandes cientistas, meu primo Charles Darwin, outros antepassados. Então, isso significa que nós somos superiores. Logo, nós devemos nos reproduzir, nós devemos aí repassar as nossas características, né? Eu, da minha família, tá tudo certo. Agora os outros é que se virem, né? O problema são os outros. Então ele vai lançar essa ideia e muita gente vai acabar comprando, né? Só que assim, como a gente falou no início, em 1883, Francis Galton punha esse termo, eugenia, mas essa é uma prática que ela é muito utilizada. Na Grécia Antiga a gente via muito isso sendo feito, em várias outras civilizações, sociedades, é muito comum, né, que, por exemplo, algum indivíduo que ao nascer não se adeque aos padrões daquela civilização, ele seja, por exemplo, digamos assim, descartado, né? Digamos assim, ele ou vai ser expulso daquela comunidade, ou então vai ser morto, né? Várias formas foram utilizadas para poder eliminar essa pessoa que não era conveniente, né? Que não se adequava àqueles padrões. Então, se você tem uma sociedade de guerreiros e nasce uma criança com alguma deficiência física, essa criança acabava sofrendo esse processo, certo? Então, isso era muito comum. E o Francis Galton ele vai dar um nome para isso, vai chamar de eugenia, né? Então, essa é a tal da eugenia que a gente está falando. E o século XIX, como um século aí que as ciências vão entrar em grande destaque na Europa, né? As ciências vão começar a cientificizar, digamos assim, todas as teorias e todas as práticas que já existiam, o Francis Galton ele vem nesse caminho e traz essa ideia da eugenia, tá? Deixa eu só perguntar uma coisa, galera, vocês estão me ouvindo bem? Então, tá dando para me ouvir direitinho? Tá bem tranquilo, tá muito bem explicadinho também. Aí, já que você fez a pausa, só para refrescar a mente da galera aí, a Esparta era uma sociedade grega onde acontecia esse tipo de prática, por exemplo, né? Onde, quando você diz aí da sociedade de guerreiros, que quando ao nascer eles detectam, né, colocar bem entre aspas a palavra detectam aqui, alguma inconformidade, seja ela física ali no nascimento, essa criança já era descartada no início, né? Exatamente, pois é. Então, assim, isso era uma prática que várias sociedades já faziam, já fazem, e o Francis Galton ele vai dar um nome para isso, né? Vai chamar de eugenia. E a eugenia ela vai ser bem aceita no resto do mundo pela comunidade científica. Alguns até não consideravam a eugenia como uma prática científica com um embasamento muito forte, descartaram essa possibilidade, mas bastante gente aceita a eugenia, né? Tanto é que, por exemplo, a gente vai ver um dos casos mais radicais de eugenia na década de 40 com o Holocausto, certo? O Holocausto ele vai ser uma radicalização total dessas teorias, vai ser a possibilidade de você eliminar completamente aquela parcela da sociedade de forma racional, né? De forma criando uma indústria da morte ali, para você, aquela parcela da sociedade, de jeito nenhum, se, digamos assim, se reproduzir, né? Aquela parcela da sociedade deixar de existir. Tá? Então, a eugenia ela vai ser muito bem aceita. Só que ela vai ser aceita com algumas diferenças, né? Apesar da gente ter aí um modelo muito mais radical na Alemanha nazista, outros países chegaram a adotar a eugenia também, só que de formas um pouco menos radicais. O próprio Brasil, né? O Brasil adotou a eugenia durante muito tempo. A eugenia foi um debate muito forte entre médicos, antropólogos e juristas brasileiros. Um debate tão forte que no início do século XIX, do final do século XIX, início do século XX,
esses cientistas, esses antropólogos pensavam muito, sabe? O que a gente faz desse país? Como é que a gente faz para esse país, esse Brasil, que agora é uma república, dar certo? Como é que a gente faz para a gente conseguir, né, formar uma nação? Então a eugenia entra aí como uma luva, né? Entra como uma luva nessa mão da república para poder mudar essa sociedade, para poder tentar trazer características europeias. No caso da Argentina, a gente teve um processo muito mais radical de eugenia da sociedade. No caso do Brasil, não foi algo tão radical. E uma diferença muito forte que alguns autores, principalmente a Nancy Stephan, que é uma referência em estudos sobre eugenia, vão colocar, são as tendências que esses cientistas que defendiam a eugenia vão seguir. Né? Por quê? Como assim tendências? Ora, no final do século XIX, outro cientista também que vai ficar muito marcado pela sua produção nesse período é o Augusto Weismann. Né? O Augusto Weismann ele vai estar falando bastante sobre a questão da hereditariedade. Então ele vai falar sobre características que eram transmitidas de geração em geração e depois, em 1900, os estudos do Mendel, né, sobre também a hereditariedade, sobre genética, são resgatados. Então, muitos países vão trazer a eugenia, vão buscar o melhor, esses estudos sobre o Weismann, sobre a hereditariedade genética, sobre o Mendel, para a sua forma de eugenia, para a sua aplicabilidade de eugenia. Enquanto outros países, no início do século XX, eles não vão utilizar tanto assim o Mendel, não vão utilizar tanto assim o Weismann, mas vão utilizar ainda aquelas noções do Lamarck, né, um neolamarquismo que vai estar surgindo nesse período, que vai dizer que algumas características que são transmitidas, elas são adquiridas ao longo da vida. Ou seja, eu posso adquirir características que vão ser repassadas para as minhas proles, né, para os meus descendentes. Então, por exemplo, aqui na América do Sul, aqui no Brasil, o neolamarquismo ele vai ser muito forte. Até porque, assim, o neolamarquismo ele ainda te dá uma possibilidade, digamos assim, de recuperação, né, de resgate. Ou seja, seu pai pode ter sido um cara cheio de problemas, seu pai pode ter sido um alcoólatra, seu pai pode ter sido todos os problemas possíveis. Mas, graças ao neolamarquismo, graças à possibilidade de você transmitir heranças adquiridas, você pode salvar ainda suas proles, né? Então, aqui na América do Sul, o neolamarquismo ele vai ser muito bom, porque, assim, já que o sul-americano estava condenado, já que o sul-americano não tinha jeito para o europeu, pelo menos o neolamarquismo ele dava uma esperança para a gente. Só que nos Estados Unidos e na Europa, de uma forma geral, tirando a França, a eugenia mendeliana que vai ser muito mais forte. É a ideia de que não tem salvação, né? Muitos cientistas vão dizer isso. Cara, não tem salvação. Aquilo que é hereditário, vai ser traçado, transmitido de pai para filho, não tem jeito. Só que, assim, o que seria transmitido de pai para filho? Seria só características genéticas? Seria só características de doenças, alguma coisa assim? Não. Para esses cientistas desse início do século XX, ainda era algo muito confuso. Então, alguns deles acreditavam, por exemplo, que características morais e características de identidade, características muito subjetivas também fossem repassadas. Então, assim, se você é um cara que você é ladrão, por exemplo, se você rouba, se você mata, se você é um estuprador, talvez essas características também passassem para o seu filho. Então, seu filho também seria um ladrão, um estuprador, teria todos esses problemas. Então, perceba que essas sociedades que adotam essa perspectiva eugênica, né, mais ligada ao mendelianismo, elas acabam sendo aí mais radicais na eugenia, né? Elas acabam adotando práticas muito mais agressivas. Então, enquanto aqui no Brasil rola mais uma conscientização das pessoas para que os pobres, de repente, não engravidassem, para que os pobres não se reproduzissem, para que as pessoas evitassem isso, na Europa e nos Estados Unidos, era muito mais radical, era muito mais voltada para uma ideia de, por exemplo, esterilização em massa, né? Esterilização involuntária em massa. Vamos esterilizar todo mundo e impedir que essas pessoas se reproduzam. Existia muito também... Fala, desculpa. Eles não fazem um estudo, não contam com o meio social em que esse ser está inserido também, né, Guilherme? Exatamente. Quando você fala de Estados Unidos e Europa, tudo vem do gene, né? Então não importa a sua condição social, não importa o meio social em qual o ser está inserido, então aí ele deve parar de reproduzir, né? Exatamente, né? A questão social, ela começa a ser muito introduzida com Franz Boas, né? Um antropólogo. Depois aqui no Brasil a gente tem o próprio Gilberto Freire trazendo muito, né, a influência do Franz Boas também para pensar a questão racial e a questão da miscigenação aqui no Brasil. Então o Franz Boas traz muito isso. Mas outros antropólogos, outros cientistas dessa época, né, descartavam essa questão.
Para eles era inviável uma recuperação, né? Para eles, aquele cara que tem alguma genética ruim, aquele cara que tem características já ruins, ele vai repassar essas características para sempre. Aquele homem que está no manicômio, que está no hospício, aquele homem que está preso, aquele homem que é um estuprador, tem todas essas características, ele vai estar sempre repassando essas características. Então é necessário que isso seja cortado pela raiz. Para esses caras, tem que ser cortado pela raiz. Então a eugenia entra muito nessa perspectiva, né? Ela é uma eugenia até que alguns antropólogos brasileiros, como o próprio Roquete Pinto, alguns autores chamavam de uma eugenia negativa, porque haveria, dentro da perspectiva deles, uma influência muito forte do Estado na vida da pessoa, uma influência muito forte das instituições na vida particular, né? Então, alguns que defendiam uma ideia de eugenia positiva, eles diziam que não deveria ter uma interferência tão forte do Estado na vida das pessoas, né? Então, a gente percebe que os Estados Unidos e a Europa, eles tinham essa perspectiva bem mais radical, né? Bem mais de interferência mesmo. E assim, aí a gente entra na questão do cinema, né? Onde está o cinema nessa questão, né? Qual é o papel do cinema nisso? O que o cinema vai fazer para poder falar sobre eugenia? De fato, são pouquíssimos os filmes que falam diretamente sobre eugenia, né? Que vão mencionar esse termo, que vão fazer uma propaganda muito evidente das ideias eugênicas, né? A gente tem um que é bem famoso assim, nos círculos acadêmicos, se chama A Cegonha Negra, The Black Stork, em inglês, né? Que é um filme que ele não é um filme que fez muito sucesso, tá? Mas o que mais reverberou sobre ele foi a polêmica do filme. Por quê? Porque ele é um filme que ele é estrelado, produzido e roteirizado por um médico chamado Heiselden, que foi um médico que lá nos Estados Unidos ele realizou não sei quantos mil partos, né? E ele defendia muito que qualquer criança que nascesse na mão dele com algum tipo de deficiência física era aconselhável não operar aquela criança e fazer eutanásia, né? Não deixar aquela criança viver. Então o Heisenberg mata muitas crianças dentro dessa brincadeira dele de não querer fazer cirurgias, sabe? Crianças que tinham, sei lá, algum tipo de cura para o problema delas, que tinham algum tipo de salvação, digamos assim, com uma cirurgia simples resolveria. Ele falava que não, que era inviável e que essa criança tinha que morrer, que essa criança não podia continuar vivendo. Até que chega um momento que uma mãe, né, uma mãe e um pai processam ele, e esse processo do Heisenberg acaba tomando jornais, né, a imprensa dos Estados Unidos da época, e como uma forma de defender as suas ideias, ele produz esse filme, que é A Cegonha Negra, que é um filme falando sobre a eugenia, né? É um filme fazendo propaganda sobre a eugenia. Mas, de fato, não era algo tão comum assim. Até mesmo na Alemanha nazista, né, dentro daquele período ali de 1930 a 1945, de 33 a 45, não era tão comum também alguns filmes falarem diretamente sobre a eugenia. O próprio Goebbels, ele preferia, por exemplo, tocar nesse assunto de forma indireta, né, falar mas botar aquilo dentro, diluir aquilo dentro de uma narrativa, né, dentro de um romance, dentro de uma ficção, mas não fazer uma propaganda direta. Então não são muitos filmes que fazem isso. Só que, em compensação, se a gente pegar a filmografia dessa época, principalmente a filmografia hollywoodiana, a gente vai perceber que vários filmes dessa geração aí, eles estão sim falando indiretamente sobre eugenia, estão defendendo processos eugênicos, estão defendendo o fim, por exemplo, de reprodução entre grupos raciais diferentes. Eles vão estar o tempo todo reforçando essa questão, né? Deixa eu ver só se tem alguma pergunta aqui, que eu estou vendo que tem bastante comentário. Vai lá. Então, deixa eu fazer um comentário aqui. Você citou o filme A Cegonha Negra para falar de eugenia. É interessante observar que no próprio nome do filme, o negro é utilizado de uma forma pejorativa. Exatamente. Né? Cegonha negra, não é qualquer cegonha, né, nessa questão. E aí você entrou na grande questão do cinema norte-americano, né? Porque no século XIX, o Dalton ele era inglês, porém seus estudos ele vem a partir dos Estados Unidos da América, não é isso, Gui? Então, os estudos dele, ele pega muito do primo dele, né, do Charles Darwin. Sim. Né? Mas, de fato, existia uma rede de intelectuais ali que estava sempre trocando informações, ele estava trocando informações com cientistas dos Estados Unidos, de fato, cientistas franceses, ele não estava isolado naquele contexto. Né? E aí você ia falar de Hollywood. Você sente que... Como que é o processo desse cinema? Porque aí você está falando ali do início do século XX já, né? Até meados do século XX, esse cinema norte-americano.
Isso tem alterações até o dia de hoje? Como que você faz uma análise desses períodos do cinema norte-americano? Ou então isso se expande para o restante do mundo? O cinema alemão, por exemplo, né, da década de 30, 40 e posteriormente? Então, esse cinema nos Estados Unidos, no início do século XX, ele vai estar muito marcado por essas questões raciais, né? Um grande exemplo que a gente sempre cita, sempre fala, é o filme do Nascimento de uma Nação. É um filme muito famoso, que é um filme que é muito estudado em escolas, né? Muito estudado em cursos de cinema por conta das técnicas inovadoras dele. E, de fato, é um filme que ele traz aí, pela primeira vez essa ideia, né? De você fazer corte, você fazer montagens e criar um filme de longa duração, uma longa-metragem de 3 horas, dividido em atos, contando uma história. Ele é muito revolucionário nesse sentido, né? Só que ele traz ali uma questão racial muito forte. E os filmes dessa geração, vamos botar aí de 1915 até 1940 mais ou menos, eles têm esses aspectos muito intrínsecos neles, né? Muito fortes, as questões raciais, a questão dos confederados, a questão da perda da guerra civil, do fim da escravidão, a questão das leis de Jim Crow, estão muito presentes ali, né? Naquele racismo dos Estados Unidos. Então, esses filmes, eles abordam, de certa maneira, essas questões. Só que, assim, como a eugenia ela acaba indo além da raça, não é só sobre os negros que eles estão falando, né? Esses filmes vão trazer também a questão, né, a problemática do imigrante, a problemática dos deficientes físicos, vão trazer também muitos aspectos sobre o corpo da mulher. Afinal de contas, o corpo da mulher ele era o maior foco da eugenia, né? Um homem negro ele não se reproduz sozinho, ele precisa de uma mulher para se reproduzir, né? Para se reproduzir. Né? Então, a mulher branca, por exemplo, né, que seria o fruto eugênico no final das contas, ela tinha que ter todo o cuidado do mundo com o seu corpo. A sociedade eugênica ela vai oprimir o corpo daquela mulher de forma que ela não possa fazer nada, de forma que ela tem que ter todos os cuidados do mundo com o corpo dela e que ela não pudesse se reproduzir com outras pessoas. Então, por exemplo, quando a gente pega o filme do Nascimento de uma Nação, em 1915, a gente percebe, né, que o grande plot do filme, digamos assim, o grande drama do filme é a história de uma mulher que ela é o terceiro ato já do filme, né, que ela não quer se casar com um homem negro e ela prefere se matar, ela se joga em um precipício, ela prefere se matar do que casar com aquele cara negro, né? O Nascimento de uma Nação ele é adaptado, né, ele é uma adaptação de um livro que no livro o cara negro estupra essa garota, né? Um livro que faz uma defesa dos confederados, fala ali sobre a guerra de secessão e tudo mais. No livro ela estupra ela, só que no filme ele não chega a estuprar ela. No filme ele só fala que quer casar com ela, que gosta dela, que quer casar com ela, ele meio que persegue ela na floresta e tal, e ela no final das contas vira, eu prefiro morrer, e se joga no precipício, né? E ela faz isso, esse cara persegue ela, porque antes disso acontecer, os negros que estavam ali no exército da União, que acabaram de ser libertados da escravidão, eles invadem a cidadezinha dela e criam uma lei. É uma cena assim bizarra, né? Uma cena que vocês podem até ver no YouTube, tem esse filme completo lá, que é uma cena que esses negros invadem aquela cidade, eles ocupam a Câmara dos Vereadores da cidade e eles começam a fazer leis novas. E uma das leis era permitindo, olha que lei absurda, né? É uma lei que é muito dramatizada no filme. É uma lei permitindo o casamento interracial. Então, quando eles aprovam a lei permitindo o casamento interracial, aquela população branca da cidade fica assim horrorizada. Eles ficam, não, isso é impossível, é um absurdo. O que mais esses negros querem fazer? E no final das contas, esse cara, né, vendo que existia a lei, ele pede essa menina em casamento e ela prefere se matar. Né? Então, a eugenia ela acaba entrando muito no corpo das mulheres. A própria Alemanha nazista, por exemplo, em 1935, Hitler cria uma lei, né, impedindo o casamento interracial, impedindo que mulheres ou homens tivessem relações sexuais com judeus, por exemplo. A eugenia entra muito no corpo feminino. Então, O Nascimento de uma Nação, eu acho que ele é um filme que até é pouco estudado pela perspectiva da eugenia. Ele é muito estudado pela perspectiva do racismo, de fato, mas não necessariamente da eugenia. Eu acho que ele merecia um olhar mais atento para essa questão, né, para esse ponto. Aí você me perguntou quantas características do cinema dessa época. Então, cara, na década de 20, esse período aí depois do Nascimento de uma Nação, a gente vai ter uma série de filmes sendo feitos buscando a ideia do evolucionismo, do darwinismo. Por quê? Porque na sociedade americana dessa época, aquela imagenzinha, né? Sabe aquela imagem que a gente tem da evolução? Do macaco andando e vira o homem? Essa imagem fica muito famosa nessa década, fica muito famosa nessa época. O evolucionismo vira meio que uma moda, né? Então, muitos filmes começam a fazer
muitos diretores, muitos produtores começam a fazer filmes sobre evolução. Filmes que mostram um homem não evoluindo, mas ele meio que regredindo para o macaco, né? Como se uma ideia de que, se a gente não cuidar da nossa genética, se a gente não cuidar das nossas características físicas, se a gente continuar se reproduzindo qualquer pessoa, o risco que a gente tem é a gente retornar ao macaco. É a gente voltar a essa fase, né? Como se fosse algo extremamente, como é que eu posso dizer, um progresso, né? Aquela ideia nítida de progresso, né? Como se fosse realmente um progresso e que a gente estivesse regredindo no final das contas. Então a ideia do negro sendo aí o ponto final, né? Sendo aí o atraso, sendo aí o que há de mais próximo do macaco, ele vai estar muito presente nesses filmes. A ideia de você seguir um progresso, seguir um sentido único, é para você se aproximar cada vez mais do homem branco europeu. Mas se você volta para trás, se você retrocede, você se aproxima do macaco, se aproxima do negro, né? Então, na década de 20, isso vai ficar muito evidente. São vários os filmes que vão falar sobre isso. Tem um autor americano, que é o David Kirby, que ele escreve tem um artigo é um artigo aí na internet, que vocês podem achar fácil, né? Ele escreve um artigo sobre isso, analisando como existiam filmes de macacos, né? Filmes falando sobre essa questão da evolução, sobre essa questão da regressão, né? E um dos filmes se chama até Darwin Estava Certo. O nome do filme é esse, Darwin Estava Certo. É mostrando isso. Aí o que acontece? Em 1930 é lançado um filme que vai ficar muito famoso nos Estados Unidos e que ele é o filme que escancara de vez essa questão e que ele abre precedente para uma nova geração. É um filme chamado Engage. O Engage, ele é um filme que causou muita polêmica na época. Eu até escrevi sobre ele no meu Instagram. Quem quiser ler um pouco sobre mais, saber um pouco mais sobre esse filme, pode entrar no meu Instagram e procurar esse texto. O Engage é um filme que ele foi tratado na época como se fosse um documentário, e não como um filme de ficção. Aí olha a proposta do filme, Thiago. A ideia é que alguns diretores de cinema, alguns produtores, eles resolveram fazer uma viagem para a África, para o Congo, e estudar, fazer um estudo antropológico, etnográfico daquelas pessoas que viviam ali no Congo. E quando eles chegam lá, eles encontram uma tribo que as mulheres daquela tribo fazem sexo com os macacos, com os gorilas, né? Então eles não chegam a filmar, né, uma mulher fazendo sexo com um gorila, né, mas eles deixam entender isso o tempo todo no filme, né, de que existiam essas relações sexuais. Então, quando esse filme é lançado no cinema norte-americano, lá nos Estados Unidos, isso vira uma parada, assim, né, o auge do auge, no final das contas, né? As pessoas começam a olhar aquilo e acreditar. É um documentário, os caras foram lá na África e filmaram as mulheres transando com macacos. Isso significa que essas pessoas negras, elas são tão próximas aos macacos que elas chegam a transar com macacos. Para elas não tem diferença transar com um humano com um macaco, né, no final das contas. E assim, apesar de ter sido um filme, né, com essa proposta de ser um documentário, ele, no final das contas, acaba sendo desmentido, né? Esse filme chega a parar na justiça, os diretores têm que desmentir, falar que era tudo mentira. Depois descobrem até que os atores que fizeram eram zeladores locais, pessoas que trabalhavam ali na Califórnia, assim, tipo, pessoas negras mesmo, sabe? Não tinha ninguém africano, não tinha um africano no filme, no final das contas. E que o filme nem foi filmado na África, foi filmado nos Estados Unidos. Então eles desmentem, mas assim, o estrago já estava feito, né? O filme já tinha feito sucesso, o filme já estava na boca do povo, e ele já estava sendo tão comentado, isso em 1930, que depois, logo em seguida, alguns anos depois, é lançado o King Kong. O King Kong ele entra justamente nessa esteira, né? Aproveitando aí essa série de filmes de macacos, essa série de filmes aí sobre mulheres africanas que transam com macacos, que reproduzem com macacos, o King Kong vem dentro dessa linha, vem dentro dessa perspectiva, tá? E uma coisa que é muito interessante, Thiago, é que no final desse filme do Engage, apesar de nunca ter mostrado nenhuma cena da mulher transando com o macaco, tem uma cena no final que uma mulher ela sai de dentro de um arbusto com uma criança negra toda peluda, né? Tipo, como se fosse um macaquinho, assim. Mais uma vez trazendo essa perspectiva, né? E o King Kong ele é justamente sobre isso. O que é o King Kong? O King Kong é um gorila enorme, gigantesco, que ele cobra tributos para aquela população local. E quais eram os tributos? Mulheres africanas. Ele queria mulheres. Por que o King Kong queria mulheres? Ninguém sabe. Só que ele queria mulheres. E quando ele descobre que havia uma mulher loira, né, dentro da ilha dele, ele fica fissurado pelaquela mulher loira. Ele quer de qualquer jeito aquela mulher loira. Então o King Kong ele traz mais uma vez esse aspecto da eugenia. Cria aquele mito de que o homem negro, tudo que ele quer mais na vida é uma mulher branca, né? Tudo que ele mais quer na vida é reproduzir com uma mulher branca. Então o King Kong ele vai mostrar justamente esse perigo
Olha como é ruim, olha como é perigoso um homem negro se reproduzir com uma mulher branca. Olha os males que isso pode gerar, olha o problema que isso pode causar, né? Então, o King Kong ele vem dentro dessa esteira, mais uma vez, falando sobre a questão aí da miscigenação, falando sobre a questão do homem negro desejando as mulheres brancas, o cuidado que as mulheres brancas devem ter, né? Diversos pontos aí que a eugenia vai estar falando bastante nesse período. Nossa, Você Gui. tá meio quieto aí, tu quer falar alguma coisa? Refletindo sobre tudo que você fala, quanta coisa interessante. Que aí a gente consegue fazer muitos paralelos com o hoje, né? Com o que resta de todos esses discursos e de toda essa arte, né, que é colocada para a população ver, o que sobra para a gente até os dias de hoje, né? E como que isso vai sendo passado, e se a gente não parar para atentamente para prestar atenção, fazer uma reflexão exatamente, cara, a gente coloca isso dentro de clássicos e vai passando para gerações e para gerações, né? Porque aqui você trouxe, por exemplo, O Nascimento de uma Nação, né? O filme. Você traz ali a relação do corpo da mulher, a importância do corpo da mulher nessa relação de gerar uma criança, né? Então, dela ter que ter muita atenção, muito cuidado para, dentro dessa ideia de eugenia, não gerar uma criança de uma pessoa que tenha um gene que não é bom, né? Para não passar isso adiante. E aí a gente pode pensar que vadiagem era colocado dentro dessa eugenia, né? Então a pessoa que era julgada como vadia, por exemplo, né, não podia reproduzir. Aí você traz também a questão do macaco, a relação que se faz diretamente do macaco com o negro, né, da proximidade, quando você traz ali essa construção, entre muitas aspas aqui, desse avanço da humanidade naquele desenho que a gente... de progresso, né, é muito forte. Essa ideia de progresso, e aí retornando para o macaco, relacionando ao negro. E até hoje, infelizmente, né, é muito comum a gente ver esses tipos de ações, por exemplo, em futebol na Europa. Essa semana nós tivemos um caso de racismo. A gente já também assistiu algum tempo atrás jogador que vai cobrar o escanteio chover bananas, né? Então fazendo relação direta aos macacos também, né? E aí exatamente, quando você fala do filme Engage, que você falou que tem aí no seu perfil, depois eu vou dar uma olhada melhor, e convido todo mundo a ir lá no perfil também dar uma olhada. Os caras criam uma mentira tão gigante ali que as mulheres de uma determinada tribo africana se relacionavam sexualmente com macacos, e depois eles têm que desmentir, porque há um processo. Porém, será que esse desmentir alcança todo mundo que o filme construir essa ideia? E a gente consegue fazer muita relação com tudo que acontece hoje também. De tantas mentiras que são contadas, que tem uma carga negativa tão grande na nossa sociedade, mas aí na hora que a verdade vem à tona, atinge às vezes 30%, 40% das pessoas, ou às vezes as pessoas ainda são atingidas por essa verdade, mas não acreditam na verdade, preferem seguir na cegueira da mentira. Preferem continuar acreditando. E eu acredito que nessa relação que o filme faz, do Engage, né, que relaciona as tribos africanas muito próxima dos macacos, para uma parte da sociedade branca, é muito confortável continuar observando essa sociedade como inferior pelos atos que ela comete. Por mais que a verdade é muito confortável não acreditar nessa verdade e continuar acreditando nessa mentira. E aí você faz a relação com o King Kong, que também é uma construção que, se a gente pegar uma sociedade que não reflete a respeito
desses temas, nos anos 90, por exemplo, a gente pode ver que no Brasil o axé, o samba, o pagode começa a ganhar muito espaço e é música negra com dançarinas loiras na sua grande maioria. A gente pode fazer essa relação também, né, que vai levar diretamente ao King Kong. Então a gente pode ver que a gente ainda sofre muito as ondas, né, o reflexo de tudo que foi construído. E o cinema tem um papel fundamental para a construção de pensamentos sociais, né? O que mais você tem? Produtor de ideologia, né? Essa questão que você falou, né, do King Kong, tem alguns autores que falam até em uma codificação do negro, né? É uma coisa de... O negro não está ali explicitamente, mas ele está codificado dentro daquele filme, né? Você encontra códigos ali, sinais, que dão alguma certa ideia de que aquele personagem ele é negro. Então, por exemplo, quando você pega a trajetória do King Kong, né? Um monstro africano que sai da África dentro de um navio e que vai para a América ser acorrentado, ser escravizado, a relação que você faz isso dentro da história americana são os escravizados, né? São quando símbolos. Ele se rebela... Oi? São símbolos, né? Isso. E quando ele se rebela, o que acontece? Ele é morto, né? Quando ele tenta se casar com uma mulher branca, se casar não, né? Mas possuir a mulher branca, ele acaba, no final das contas, sendo assassinado, né? Ele não pode ter a mulher branca de jeito nenhum. Ele tem que continuar na África tendo as mulheres negras dele, mas a mulher branca dele tem, né? Então, o King Kong, ele vai abrir aí uma geração de filmes na década de 30 agora, que são chamados filmes de monstros. Filmes de monstros que vão adaptar alguns livros famosos do século XIX, mas que vão trazer uma nova pegada, né? Que é uma pegada muito voltada também para essa questão da eugenia. A gente vai ter o Drácula, a gente vai ter o Frankenstein, a gente vai ter o Homem Invisível, a gente vai ter um médico e um monstro. São filmes que vão fazer Frankenstein, são filmes que vão fazer muito sucesso na década de 30. É a geração dos monstros, a década dos monstros, né? A Universal, que era uma das grandes companhias, uma das grandes produtoras dessa época, vai estar produzindo esses filmes. Então, quando a gente tem o King Kong dando abertura, todos eles vão começar a buscar um pouquinho desses aspectos eugênicos, mostrando sempre essa mesma história repetida. O monstro tentando se reproduzir com a mulher branca, o monstro tentando capturar a mulher branca. O que é o Drácula, né? Drácula é o primeiro grande sucesso dessa geração. Drácula é um monstro imigrante, um homem de um país desconhecido, que chega na América e está tentando possuir a mulher branca, né? Então ele tenta possuir, e quando ele poupa o sangue dela, quando ele morde ela se transforma, ela se degenera, ela fica igual a ele. E as proles deles, os filhos deles vão ser iguais a eles, vão ser degenerados, né? Um termo que era muito usado nessa época. O próprio Frankenstein também. O que é o Frankenstein? O Frankenstein ele é um monstro criado pela parte do corpo de várias pessoas. Ou seja, o Frankenstein é um homem mestiço, um miscigenado, né? Tem várias partes do corpo dele. E tem uma cena no filme do Frankenstein, que é o Igor, né, que é o assistente do médico. Eu falei o que é o Frankenstein, mas o Frankenstein é o médico, né, não o monstro. Então, quando eu falar Frankenstein, entenda como um monstro, tá? É o Igor, né, se eu não me engano, o assistente do médico. Quando ele entra numa universidade para pegar um cérebro, ele sem querer confunde e pega o cérebro de um ladrão, estava escrito, né, ladrão, criminoso, alguma coisa assim, que ele pega e coloca no Frankenstein, né, coloca no monstro, na verdade. E o monstro vai lá e tenta, por mais que ele não seja uma pessoa de todo ruim, né, ele tem ali um lado bondoso, ele não consegue distinguir muito bem as coisas, e ele acaba tentando sequestrar uma das mulheres no filme. Ele também acaba tentando ter a mulher. E qual é o destino desse monstro que quer ter aquela mulher? A morte, né? Então o monstro do Frankenstein ele não pode sobreviver, porque ele é um perigo para a população norte-americana, ele é um perigo para essa classe média branca, ele é um perigo eugênico. Então, o Drácula e o monstro do Frankenstein, eles são, né, essas ameaças profundas à eugenia. Eles não podem se reproduzir, eles não podem ter o que eles querem. Eles precisam ficar ali, ó, na parte que não se reproduz. Eles precisam ficar ali sendo submetidos, né, a todos os tipos de marginalizações possíveis. E outros monstros também vão passar o mesmo, né, também vão sofrer o mesmo tipo de situação. E aí eu destaco uma situação bem interessante também na década de 30, que é um outro filme que é lançado, né? Que assim, dentro de toda essa perspectiva, né, de filmes de monstros fazendo sucesso, tem um que é lançado, mas não faz sucesso. Que é um filme chamado Freaks. Tu conhece, Thiago? Acho que tu já deve ter visto alguma imagem, né? O Freaks é um filme que, se eu não me engano, ele é de 1933 ou 35, por aí. Que ele é dirigido pelo mesmo diretor do Drácula, que é o Todd Browning. O Freaks, ele é um pouco diferente desses outros tipos de filme, de monstro. Por quê?
Porque ao invés de você ter, né, o monstro que ele é assassinado, o monstro que ele é o vilão, no Freaks, os monstros são os heróis. No Freaks, os monstros são os bonzinhos. E quem são esses tais de Freaks? Os Freaks, eles são um grupo circense, né, um grupo que trabalha num circo, onde cada uma dessas pessoas eles têm algum tipo de deficiência física, né? Então você tem gêmeos siamesas, tem anão, tem pessoas com outros tipos de deficiência, né? Com corpo mutilado, diversos tipos de deficiência física. E aquelas pessoas, elas não são tratadas dentro do filme que nem os monstros, né? Nos outros filmes. Pelo contrário, aquelas pessoas são representadas no filme como pessoas extremamente normais, que têm uma vida cotidiana, que vivem em harmonia, que se reproduzem, que têm ali seus hábitos, que têm seus maneirismos, sua cultura. Tudo isso dentro daquele circo. Eles vivem muito bem dentro daquele circo. E para a sociedade norte-americana dessa época, a visão dessas pessoas consideradas monstros vivendo normalmente, tendo uma vida como a minha e a sua, isso era uma aberração. Isso não poderia acontecer. Isso foi tão impactante que o filme chegou a ser censurado, o filme foi proibido. E o pior de tudo, né? Os Freaks, além deles terem uma vida normal, tem uma parte do filme que tem uma mulher que vai trabalhar no circo também, que é uma mulher que, digamos, ela não tem nenhuma deficiência física, né? E ela tenta se rebelar, ela tenta dar um golpe contra um personagem que é um personagem anão no filme, né? Que ela queria o dinheiro dele, queria uma herança dele, então ela tenta dar um golpe nele. E no final das contas ele descobre isso, o povo do circo cai em cima dela e acaba transformando ela num bicho meio galinha, um bicho meio esquisito assim. E isso é muito impactante, né? Porque enquanto nos filmes de monstros normais você tem o contrário, a sociedade matando os monstros, a civilização matando o monstro, no Freaks você tem o completo oposto. São os monstros matando a sociedade considerada saudável, né? Considerada normal. Então o Freaks ele acabou sendo mais assustador do que o próprio filme de monstro. A polícia dos Estados Unidos, né? Os juízes dos Estados Unidos, os políticos, eles não toleraram o filme e censuraram. Falaram, não, esse filme não pode ser lançado, esse filme não pode ser visto, isso vai completamente contra os nossos ideais, vai completamente contra as nossas ideias de moral, de ética, tudo. Esse filme é uma aberração, esse filme, quem fez isso é uma mente doentia. Eles classificam o filme de todas essas formas e censuram, não permitem. Tanto é que o filme ficou escondido durante muito tempo, né? Eu acho que o filme ele foi resgatado na década de 90, se eu não me engano. Ele foi achado num acervo de uma universidade, foi recuperado e hoje em dia a gente pode ter acesso a ele pelo YouTube. Mas durante esse tempo todo o filme ficou perdido, completamente perdido, porque ele foi censurado. Não era admissível para a sociedade americana daquele tempo que um filme desse pudesse ser exibido, né? E por quê? Porque ele não estava dentro da conformidade, dentro dos padrões daquela difusão ideológica, né? Dentro daquelas ideias de eugenia que os Estados Unidos queriam tanto defender. A sociedade eugênica, eugenicamente positiva, não tinha aquele perfil do Freaks, ele tinha outro perfil, deveria vir de outra forma, né? Então Hollywood dessa época vai estar completamente ancorada dentro desses padrões de sociedade, né? Dentro desses padrões eugênicos que estão sendo construídos nesse momento. Então, assim, óbvio que não é algo tão radical quanto que os nazistas fizeram com o Holocausto, mas também é uma forma de eugenia, né? Mas também é uma forma de difundir essas ideias. Gui, na capa do Freaks está escrito "És como nós". Freaks, sim, sim. és como nós, né? Então, é que tem uma cena tem uma cena do filme que estão todos eles jantando juntos. Aí eles vão receber essa mulher, né, que está chegando agora, que ela vai ser trapezista no circo. Aí quando eles vão receber essa mulher, eles começam a cantar uma musiquinha para ela, que é, como é que é a musiquinha? One of Us, One of Us. Agora você é uma de nós, uma de nós, uma de nós. E ela fica assustada, porque ela olha assim, tipo, aquele, um anão, gêmeas siamesas, um cara com todo mutilado, todos eles cantando que ela é uma das nossas. Ela fica assustada, ela fica, caraca, como assim eu sou um desses? Eu sou também uma monstra agora? Então ela fica assustada com isso. Aí o lema do filme é esse, né? Agora você é um de nós. E só um detalhe curioso também, é que na gravação do filme, se eu não me engano, esse filme foi da MGM, né? Da MGM. Na gravação do filme, os atores, que eram atores de circo mesmo, esses atores que eram deficientes físicos, eles não puderam ficar nos mesmos camarins dos atores considerados normais, digamos assim. Os atores considerados normais não queriam, porque eles achavam que esse pessoal, a galera do circo, era uma aberração, que eles não tinham que ficar juntos, então eles se separaram, né? Fizeram uma parada meio uma segregação. Assim. Vocês ficam num canto, vocês comem juntos, separados dos atores que são considerados normais. Por quê?
Porque as grandes estrelas de Hollywood naquela época consideravam aberrações, tinham nojo deles, não queriam comer com eles. Então eles foram separados, né? Uma parada muito impactante, assim, né? É, falar do Freaks me fez lembrar, eu acho que aí a relação pode ser total com o Circo dos Horrores que existiu, né, nas décadas de 20, Sim, 30 sim, também, que ela tinha essa mesma característica, né, de pegar exato, pessoas fora desse aspas normal e colocar em exposição, né, essas exatamente. deficiências também, entre aspas, aqui. E E aí, às vezes nem só deficiências, né? A gente pode lembrar que africanos eram colocados em zoológicos até o início do sim, século XX, né? também. E aí você fez uma relação, né, quando você falou dos freaks, você falou que nos demais filmes, né, como a gente vê aí Drácula, King Kong, é, esse diferente, ele é rejeitado pela sociedade, em algum momento ele é até assassinado por essa sociedade. E nos freaks não acontece isso. E É o aí oposto. uma coisa que eu refleti aqui enquanto você estava dizendo isso essa questão da eugenia no cinema, ela faz de alguma forma o espectador torcer pela morte desses personagens, né? A Sim, sim. construção da narrativa faz ali criar uma expectativa e qual é o momento que vai acontecer. Ele tem que ser eliminado, né? Sim, E com se a gente certeza. trouxer para o campo do simbólico, por exemplo, o que o King Kong representa? Vindo da África, vindo por um navio, desejando mulheres e não podendo ter a loira. Qual é o símbolo que a sociedade deseja destruir? Qual é o símbolo que cria-se dentro da sociedade norte-americana de destruição? Porque é muito mais simbólico do que aquilo que está sendo apresentado no filme. Né? O que vai ser construído no na nossa mente a partir de todos os símbolos que são apresentados ali. Né? Mesmo, Exatamente. mesmo como a grande maioria sem refletir, isso está sendo construído dentro das pessoas também, né? E essa produção ela era muitas vezes proposital, né? Ela era muitas vezes feita para poder gerar esse tipo de impacto, gerar esse tipo de construção de ideias, né? Até porque, assim, a gente tem que lembrar que década de 20, década de 30, a gente estava vivendo um momento ali já pós Primeira Guerra Mundial, um momento onde, ao redor do mundo, muitos autores já estavam falando sobre produção de ideologias através do cinema. Se a gente pegar, por exemplo, diretores russos dessa época, o próprio Eisenstein, a gente pegar outros nomes, né, desse período, o próprio David Griffith, que é o diretor de Nascimento de uma Nação, ele fala bastante de produção de ideologia através do cinema, né? Esses caras estavam ligados no que eles estavam fazendo, esses caras sabiam o tipo de coisa, o tipo de produto que eles estavam vendendo. E muitos deles, a partir da década de 30, muitos americanos, muitos hollywoodianos, começam a fazer filmes para poder vender na própria Alemanha. Filmes para poder ser consumido pelo aquele mercado fascista, mercado nazista. Eles queriam atender esse público também, né? Então, assim, essa demanda existia, né? A demanda por esse tipo de narrativa, a demanda por esse tipo de histórias de eugenia, de histórias de segregação, de histórias de racismo, ela era alta, ela existia bastante. Então, eles faziam isso conscientemente muitas vezes, né? Essa questão de ser proposital, eu acho que eles nunca foram inocentes. Aham. Principalmente os diretores, né, em todas as questões, e a gente vê que até hoje os governos ainda têm muita responsabilidade nas produções artísticas. A gente tem uma liberdade muito maior, mas a gente pode pegar, por exemplo, aqui, né, no Brasil de 2020, para você que está assistindo aí em 3.540 e pouco, no Brasil de 2020, o sufoco que é o artista brasileiro, como por exemplo, para lançar um Marighella. Né? Então, Exato. por que Pois é. Marighella é tão difícil de lançar no nosso país no século XXI, no ano de 2020? Né? E por que alguns outros aí, como esses especiais de Natal, que se você abrir o Netflix vai ter aí de uma tosqueira total, por que esses aí não tem dificuldade nenhuma de ser lançado? Né? Então a gente precisa refletir, né, também a respeito disso. A gente pode lembrar, inclusive, né, que antes daquela situação toda, Bolsonaro entrar, da eleição dele e tudo mais, aquele crescimento de um movimento de extrema-direita no Brasil, ele foi muito marcado pelo ataque
a tal da Lei Rouanet, né? A Lei Sim. Rouanet foi um ponto muito atacado, os órgãos de cinema também foram muito atacados, né? Por quê? Porque é justamente isso, né? Essa questão da produção ideológica. Muito dessa galera de extrema-direita considerava que a produção de filmes, a produção de cultura no Brasil, que ela seria enviesada, né? Ela teria uma ideologia de esquerda muito forte nela. Então, esses discursos dessa galera de extrema-direita, muitas vezes, era o quê? De que a gente deve se apropriar desses mecanismos, dessa ferramenta. A gente deve produzir os nossos próprios conteúdos. Então, se você perceber, nos últimos anos, tem uma quantidade bem relevante de filmes, né, e séries sendo produzidos por pessoas que são apoiadores do Bolsonaro, por pessoas que são apoiadores, né, desses regimes aí que a gente vê hoje em dia, né? Filmes que falam, por exemplo, uma história negacionista da ditadura militar, um revisionismo da ditadura militar, livros, né, que fazem também um revisionismo de alguns momentos da história do Brasil. Então, esses caras eles lutaram bastante para poder ocupar esses espaços, porque eles sabem o quanto é importante você produzir conteúdo, produzir esses tipos de cultura para poder chegar a uma grande quantidade de pessoas, né, para poder alcançar um público. Então, de fato, né, é bem proposital. Não tem como a gente fugir dessas reflexões nos dias de hoje, principalmente no Brasil, né? Num país que a gente observa que está tudo acontecendo para esse lado, né? Para esse lado negativo. E como que você vê hoje, Gui, o Hollywood hoje, em questão de eugenia? Dos anos 2000 para cá, como que você analisa? Tem alguma coisa ali dentro que ainda é preocupante? Porque a gente vê que os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um país racista. Ainda é um país muito racista. A gente vê aí casos muito semelhantes, como o do George Floyd, como o do jovem aqui no sul do Brasil, no Carrefour, né, que foi assassinado pelos seguranças também. Rio de Janeiro, jovens, crianças negras sendo assassinadas cotidianamente. Como que você vê o cinema dos anos 2000, talvez Brasil, talvez Estados Unidos? Então, eu acho que a própria concepção de eugenia ela mudou um pouco ao longo dos últimos anos, né? Existe atualmente uma possibilidade científica muito maior, por exemplo, de manipulação genética artificial, né, diretamente. Assim, você pode, hoje em dia, tem laboratórios nos Estados Unidos que você pode saber qual cor do teu filho que está na barriga da tua esposa, você pode saber qual vai ser a cor do cabelo dele, qual vai ser a cor do olho dele. E já falam, tem manipulações genéticas para poder alterar isso, né? Então, assim, a eugenia ela acaba ganhando outras camadas, ela acaba ganhando aí outros significados na sociedade atual. E um deles é o próprio extermínio da população negra, né? Se a gente pegar essa questão do George Floyd, como você citou, duas meninas também negras que morreram essa semana, né? Semana. Não, na semana passada. Essa semana também aqui no Rio de Janeiro, a gente vê que tem um extermínio da população negra ocorrendo por parte do próprio Estado, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, certo? Isso é eugenia, né? Você não permitir que essas pessoas vivam, que essas pessoas cresçam, que essas pessoas se reproduzam, é algo forçado, né? É algo violento, é uma forma bárbara de você, no final das contas, impedir que essas pessoas vivam, impedir que essas pessoas se reproduzam, né? E o cinema, no final das contas, ele acaba fazendo muito isso também, eliminando a imagem de pessoas negras. Por mais que hoje em dia você não tenha tanto essa questão dos filmes de monstros da década de 30, por mais que o racismo ele seja muito mais velado atualmente no cinema norte-americano, ele reproduz esse racismo, reproduz essas práticas eugênicas através do quê? Do silenciamento das pessoas negras, né? Não colocando essas pessoas negras para atuarem, para participarem de séries, de filmes. Então você constrói um imaginário de uma sociedade completamente branca, ou então a gente pode sair da questão racial e pegar a questão também capacitista, né? Você constrói um imaginário de que aquela sociedade norte-americana é uma sociedade que não tem deficiências físicas, onde os deficientes físicos não têm espaço naquela sociedade, e por isso que eles devem ser marginalizados, né? Eles não devem ser notados. Isso é uma forma de eugenia também, né? Uma forma de silenciamento, de você tentar difundir essas ideias de que essas pessoas devem ser deixadas de lado. E por fim, a gente tem a questão do corpo da mulher, mais uma vez, né? O corpo da mulher ele nunca deixou de ser controlado, né? O corpo da mulher, desde o século XIX, ele é o grande foco, né? O grande alvo da eugenia, né? Essas mulheres que não podem engordar, essas mulheres que devem sempre manter aquele padrão estético de beleza, que é um padrão quase inalcançável, muitas vezes absurdo, né? Isso é eugenia.
sabe? No final das contas, né, se só aquelas mulheres de Hollywood, só aquele padrão de beleza é aceitável, você constrói aí ideais eugênicos de beleza, né? Você constrói aí ideias de que aquele modelo, aquele padrão que deve se reproduzir, enquanto outros não devem. Então, assim, essa eugenia no cinema atual de Hollywood ele é muito mais silenciado, algo muito mais imperceptível. Mas ela ainda está ali, né? Ela está ali se transformando, né? Ela está ali tentando construir ideias, padrões de sociedade que são padrões eugênicos, né? Padrões que eliminam outras parcelas da sociedade. Uhum, invisibiliza, né? Hoje em dia, vai. Total. Chegou uma pergunta muito interessante aqui, Dudes Manda aí. 2801, que a gente não entrou no tema LGBTQ+, e como a eugenia afetou aí? Então, eu entrei no tema LGBT que eu foquei muito ali da década de 10, de 15, 20 e 30, que não eram temas tão debatidos assim, a questão LGBTQI nessas décadas, né? Nesse período. Mas, de fato, né, se a gente parar para pensar atualmente, que a gente tem aí um holofote muito maior sobre a questão LGBTQIA+, hoje no Brasil, a gente pega de fato, né? Se a gente pegar o cinema nesse período, a eugenia também vai acabar marginalizando esses jogos, sabe? Tudo de mais de pior para a eugenia é que as pessoas que as pessoas que são consideradas, né, uma genética boa não se reproduzam. Então, se você tem um casal homossexual, por exemplo, né, aquele casal ele não vai se reproduzir, não vai prosperar os seus genes, não vai difundir os seus genes, digamos assim, isso é ruim para a eugenia, sabe? Então, muitas vezes, esses filmes acabam, aí, de certa forma, ignorando a existência de casais LGBTQ e a mais, ignorando a existência de lésbicas, de gays, tudo isso. Para quê? Para poder reforçar justamente essa ideia da sociedade heteronormativa. Né? A sociedade heteronormativa deve ser o padrão eugênico, né? Deve ser aquele padrão que deve estar sempre se perpetuando para que possa se reproduzir mantendo as características genéticas positivas. Positivas entre aspas, né? Mais uma vez, sempre lembrando. Certo. Gui, nós estamos chegando a 60 minutos de diálogo já. Maravilhoso. E nesse finalzinho eu sempre faço duas perguntas para meus convidados e minhas convidadas aqui. A primeira é alguma coisa importante sobre o tema que a gente não explorou, não perguntei, o povo não perguntou e que você acha que era necessário ser dita ou não consegui encaixar aí? Olha, essa última pergunta, né? Se essa última pergunta não tivesse aparecido, né, da questão LGBTQIA+, e da eugenia, eu de fato lançaria ela, né? Mas eu acho que alguém acabou de. Peraí. Então a gente já. Mandar. Eu não consegui ver o nome da pessoa aqui. Sabe qual é o nome da pessoa que mandou a pergunta? O nick da pessoa? Sei. Dudes 2801. A Dudes acabou de mandar, então ela tirou aí minha carta da manga no final das contas. Mas, de fato, eu acho que, assim, eu estudei bastante eugenia durante o mestrado e tal, e não cheguei a ver esse tema da questão gays, lésbicas e outros aspectos sendo tratados pela eugenia, né? Então, nem digo aqui por mim mesmo, mas digo pela própria historiografia. Eu acho que é um tema que deve ser mais abordado, né? Que deve ser visto pela perspectiva LGBTQIA+, a questão da eugenia no início do século XX. Né? Então, eu colocaria esse tema como algo que deveria ser melhor falado, melhor estudado. Eu vou colocar a pergunta do Robério antes da minha última. O Robério fala um tema muito interessante, que é a questão da educação e dos livros didáticos. A pergunta é se a educação reproduz padrões eugênicos hoje ainda nos livros didáticos. Totalmente. Foi quem? Rogério que falou? Rogério. Totalmente, Rogério. Eu escrevi recentemente um manualzinho, tipo um artigo que eu escrevi, que está lá no meu, para quem quiser acessar, está no meu Instagram, tem um linkzinho na bio que tem esse texto lá, que se chama Manual de Educação Antirracista, onde eu faço um pouco uma análise sobre a relação da educação e o racismo, né? E falo bastante o quanto o sistema educacional brasileiro, né, ele é muito voltado para essa perspectiva da educação de uma construção racista. Inclusive, já que a gente estava falando sobre isso, tem até um livro que eu li recentemente, que é esse aqui, do Carter J. Woodson, A Deseducação do Negro. Que a Deseducação do Negro, esse livro é de 1929, e ele faz uma análise do sistema educacional dos Estados Unidos lá na década de 20, né? E ele fala como a construção da educação norte-americana nesse início, a educação para pessoas negras,
educação para pessoas que haviam sido libertadas da escravidão, era uma educação voltada para poder tirar, né, desconstruir a identidade negra na população norte-americana. Não só desconstruir para ela não se racializar, mas para aquelas pessoas negras passarem a se odiar, para elas não quererem se reproduzir, elas se odiarem tanto a ponto de não quererem se reproduzir, né? Então ele vai mostrar como isso acontece. E eu vejo que até hoje essa educação brasileira ela vai muito para essa perspectiva, né? Uma perspectiva eugênica nos livros didáticos, onde se a gente pegar livros de biologia, de história, de geografia, a gente vai perceber muito isso, né? As imagens que estão ali presentes constroem muito esse padrão. Vou te dar um exemplo, né? Que eu não sei, tem muito tempo que eu não pego um livro de biologia, assim, mas eu lembro da minha época de estudante que tinha muito aquelas imagens de corpo humano. Aí como é que era o corpo do homem mostrado nos livros de biologia? O corpo do homem era um corpo de um homem alto, forte, normalmente branco, né? Parado ali, naquela posição reta. E o corpo da mulher, o esqueleto da mulher, normalmente ele era mostrado mais minguadinho, né? A mulher normalmente era menor que o homem, né? Não tinha a proporção ali, ela era um pouco menor, né? Um pouco mais frágil, um pouco mais fraca. Isso é a construção de um padrão eugênico, né? Onde aquela mulher, a mulher de jeito nenhum pode ser maior que o homem, pode ser mais alta que o homem. Isso desconfigura a lógica da nossa sociedade, né? Então eles não colocam aquela mulher da mesma altura, ou maior, ou mais forte que o homem, justamente para reproduzir essas ideias. Isso é eugenia também. Isso é uma forma de tomar conta, de controlar o corpo da mulher, para que ela não tivesse um corpo onde ela pudesse ser gorda, onde ela pudesse ser mais magra, onde ela pudesse ser mais alta que o homem, né? Então esses livros até hoje, assim, hoje em dia muito menos, é claro, né? Mas até hoje eles ainda reproduzem um pouco desses aspectos, né? Interessante. Só para corrigir, talvez nós falamos Rogério, é Robério. Robério, desculpa, Robério. Isso, Robério. Tá? Então vamos lá, para a gente concluir aqui, Guilherme, a pergunta para a gente finalizar, para a gente findar o nosso maravilhoso papo, é o seguinte: como, Guilherme, como, e aí eu peço essa ajuda sempre para os meus convidados e para as minhas convidadas, eu sei que é difícil, mas como a gente pode fazer para acabar com essa eugenia, para que essa branquitude, principalmente porque esse padrão estereótipo colocado geralmente é da branquitude, né? Como que essa branquitude pode parar de ter ações que levem a relacioná-las com eugenia? Olha, Thiago, realmente é uma pergunta difícil, né, essa, né, de como resolver isso, de como fazer isso, mas, assim, como falei bastante aqui hoje, né, eu acho que a questão da eugenia, ela não pega só a questão racial, ela também é uma questão de gênero, ela também pega a questão capacitista, ela também pega a questão LGBTQI, pega diversos outros aspectos da sociedade, e que não vai só dessa questão da branquitude, né? A gente pode ter também construir uma sociedade eugênica, como a gente falou, com pessoas que têm deficiência física. E, de fato, né, a nossa sociedade ela é extremamente segregacionista com pessoas deficientes. A gente não permite acessibilidade para essas pessoas. A gente trata pessoas com deficiência física como um problema. Se você falar em alguma instituição, algum local que você tem que virar para um empresário, né? Falar, ó, essa tua loja aqui, você tem que construir uma rampa de acessibilidade, você tem que fazer modificações que você vai gastar dinheiro com isso. Aquele cara vai virar e vai falar, não vou gastar dinheiro com isso. O problema é do deficiente físico, ele que se vire para entrar na minha loja. Essa vai ser uma resposta curta e grossa que você vai ter muitas vezes. Por quê? Porque a nossa sociedade elimina essas pessoas, descarta, despreza, né? Então, muitas vezes, ele não permite essa pessoa existir. Não permite que essa pessoa viva. E se ela não permite que essa pessoa viva, ele não permite que ela se reproduza, ele não permite que ela exista, ele silencia ela. Então, eu acho que é isso um pouco, sabe? Essa questão da democracia, essa questão de pensar em construir uma sociedade que ela seja democraticamente acessível a todos, que ninguém seja invisibilizado. Que todos possam falar, que todos possam colocar seus problemas, que todos possam debater seus perrengues no final das contas, né? Colocar isso para fora e tentar construir uma sociedade acessível, que não tenha essa marginalização, que não tenha aí essa invisibilização das pessoas. Tanto pessoas trans, pessoas lésbicas, gays, deficientes físicos, negros, todos esses aspectos, né? Então, acho que a partir dessa democratização da sociedade, democratização das instituições, democratização do espaço público, democratização de todas essas coisas, eu acho que a gente consegue aí começar a pensar em uma forma de combater essa eugenia. Até porque a eugenia, no final das contas, ela é marginalização, né? Ela é justamente essa prática de você excluir da sociedade algum grupo determinado. Guilherme, eu vou refazer a minha pergunta,
porque eu tô me sentindo tipo a bujanra aqui. Agora eu acho que vai mais direitinho. Como criar uma sociedade que não exclua? Como criar uma sociedade que não exclua? Então, eu acho que o primeiro ponto, de fato, é a educação mesmo, sabe? Parece um discurso muito clichê, mas eu acho que tem que ser partir da base. Meu vizinho aqui começou a martelar 8 horas da noite, começou a fazer obra, Pega então se eu aí. ouvir algum barulho é por causa disso, tá? Desculpa. Enfim, então vamos lá. A construção dessa sociedade, ela se parte pela educação, muitas vezes, né? É a base. Até porque, assim, essas pessoas, por exemplo, pessoa negra, o primeiro contato que ela tem com o racismo, muitas vezes, é dentro da escola, né? É dentro daquele ambiente escolar, o primeiro contato. Um deficiente físico, por mais que uma criança com deficiência física tenha ali dentro da casa dela aquela acessibilidade, de repente, quando ela chega na escola, ela começa a encontrar dificuldade. Então, isso acaba sendo muito complicado. A Dudes, ou o Dudes 2801, ele deu uma resposta ótima aqui, acabar com o capitalismo, né? Assim, Achei também. eu acho ótimo, acho perfeita essa resposta, mas no final das contas eu acho que isso é até mais difícil até do que trazer essa acessibilidade, fazer reformas na educação, né? Então, quem dera que acabar com o capitalismo resolvesse tudo. Mas eu acredito que nem acabando com o capitalismo, talvez a gente resolva todas as nossas situações, todas as nossas condições. Aí é um debate até mais amplo. Mas, de fato, eu acho que essas mudanças elas devem começar pela própria educação, né? Na própria base, no básico mesmo, essa construção de mudanças. É uma pergunta realmente muito difícil que eu não tenho respostas profundas, né? Tento trazer atitudes, assim, no final das contas, né? De eu mesmo, no meu dia a dia, fazer mudanças nos tipos de coisas que eu falo, nos tipos de coisas que eu penso, e tentar aí, talvez, conversar, dialogar com outras pessoas para que essas pessoas também mudem, também pensem de outra forma, né? Então, eu acho que é o mínimo assim, que eu posso fazer. É uma pergunta muito complicada, Thiago, muito difícil. Tá certo. Ó, Dudes falou que já foi teu aluno, Gui, lá no Prioridade 1. Ah, sim, sim. Vamos lá, para a gente findar nosso papo aqui, eu vou fazer o convite do seguinte: todo mundo que não segue o Guilherme, por favor, vá lá no perfil dele, Gui Praca, né? Porque não dá para colocar o acento. Quem não segue a História em Casa, está convidado a conhecer aqui o nosso perfil também, em todas as redes aí. E é o seguinte, Guilherme, gratidão pelo tempo, gratidão pela partilha do conhecimento, foi muito enriquecedor observar o cinema e a eugenia contigo. Eu que agradeço mais uma vez aí por poder participar, por poder falar, né? Terminei meu mestrado agora em 2019 e, assim, espero aí voltar a estudar esse tema mais profundamente com um doutorado, a pesquisar mais sobre isso. Então, para mim, é sempre bom estar retomando, relembrando, digamos, essas pesquisas, esses assuntos aqui na live, cara. Muito obrigado aí por proporcionar isso. Ficamos felizes também. Galera, toda segunda e quinta-feira a gente está ao vivo aqui. Nossa programação ela é de segunda a segunda. Tem alguma coisa para vocês aqui, então sejam todas e todos bem-vindos. Conheçam a gente. Quem não conhece o Guilherme, vai lá no perfil dele. E Gui, a gente vai conversando. Forte abraço para todo mundo aí. Até mais. Valeu, cara. Abraço. Tchau, pessoal.